Olá a todos, sou o Marcos Vieira, médico nefrologista, e esse é o ProRimCast, nosso videocast de saúde e prevenção. O ProRimCast de hoje será sobre o envelhecimento e as terapias renais nesta fase de vida, os seus cuidados, algo extremamente importante nesse momento. Para conversar sobre o tema, trouxemos a enfermeira responsável técnica Grace Aparecida Sanguinetti Gonçalves, formada pela Faculdade Integrada de Santa Maria e especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Enfermagem, SOBEM. Grace, prazer em estar com você aqui. Esse é um tema extremamente importante e também muito presente no dia dos cuidados dos pacientes renais que acabam perdendo a função renal e precisando de diálise. A gente sabe que cada vez mais vem tendo o diagnóstico e a necessidade dos cuidados em diálise dos pacientes idosos. Isso aconteceu e está no censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Sim, atualmente o censo, né, de 2023, 36% da população dialítica hoje em dia ela é idosa, né, devido à expectativa de vida desse paciente. Pelo avanço também da medicina, né, o acesso maior ao tratamento, as ações hoje estão sendo realizadas mais nos postos de saúde, trabalhando com educação continuada, informações sobre a hipertensão, o diabetes, e isso origina também, isso ajuda sempre a ter um diagnóstico precoce para esses pacientes. Isso não aconteceu só no Brasil, o Brasil não é uma particularidade nisso, isso acontece no mundo inteiro, né? Hoje, mais de 40%, 50% da população em diálise, por exemplo, nos Estados Unidos, também é de idosos. E o idoso ele precisa de um cuidado com uma atenção diferente daqueles adultos. Todos precisam de atenção, mas o idoso tem as suas particularidades, né? Com certeza, até porque eles já têm uma fragilidade física, né, comprometida na musculatura, nos ossos, a redução do cálcio. Então, isso faz com que o paciente possa também até ter uma queda, né? Então, é bem importante estar sempre atento a todos os sintomas, sinais que eles podem apresentar. Eles também, né, tem as comorbidades deles, como doenças cardiovasculares, a hipotensão, hipertensão. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre atenta. Como você colocar o paciente como um risco de queda, você ter ações também que identificam que ele tem um distúrbio cognitivo, um distúrbio já que ele não tem, às vezes, a capacidade de transmitir as informações. Tem uma série de particularidades mesmo. Sim, tem uma série de particularidades, até por isso que a gente faz, né, mensalmente, todos os exames, sempre procurando ver, né, se tem alguma alteração, né, que pode até, o fator cognitivo, né, pode ser afetado com alterações de alguns exames, como o fósforo, a creatinina, a ureia. Então, é sempre importante a gente estar sempre monitorando esses exames. O paciente idoso, ele também tem um cuidado diferente quando se fala sobre as prescrições de diálise. Muitos idosos, às vezes, têm função renal residual, né? Pode ser aquilo que a gente chama de prescrição individualizada, né? Então, esse conjunto da equipe, quando vocês se reúnem semanalmente para discutir os casos, isso também entra na discussão, né? Sim, o intuito é sempre proporcionar para ele, né, proporcionar sempre uma qualidade, né, no tratamento, um conforto para esse paciente, até mesmo voltando ali para os riscos de quedas, é uma coisa que a gente sempre faz uma avaliação, né, no alto de risco de queda desse paciente, sempre verificando se ele tem condições ou não de deambular sozinho, é um cuidado maior. Uhum. Até levar isso para a família também, né? Quando a gente identifica esse risco, isso pode também, o risco não está só dentro de uma unidade de diálise. Ela começa desde do momento que ele está vindo de casa e também do seu dia a dia, né? Se ele tem risco e fragilidade aqui, que ele também tem
fora daqui, né? É como a gente sempre diz, né? Aqui eles ficam conosco aproximadamente 4 horas, boa parte é com a família. Então, a rede de apoio é muito importante ter uma base em casa. Por quê? Porque essa família, ela vai auxiliar na locomoção desse paciente, na alimentação, até mesmo ajudar no vestimento desse paciente. Então, é bem importante ter a família sempre presente no tratamento desse paciente. Até nas prescrições de receitas para casa, de ele levar as medicações necessárias que ele possa pegar no sistema ou que ele precisa utilizar. Com certeza. Também a família é muito importante para a tomada de decisões, né, nesse tratamento. E é uma coisa que a gente sempre costuma questionar o paciente ou o familiar quando ele retorna para o próximo dia de hemodiálise. Como esse paciente passou? Ele ficou bem? Ele se alimentou? Ele teve alguns sintomas? Ele teve dor? Então, é bem interessante quando o familiar, né, está bem incluído, né, junto com o paciente, né, essa rede de apoio bem estruturada, para que nós também possamos fazer algumas alterações até mesmo na prescrição de diálise desse paciente, tentando dar um máximo de conforto e qualidade no tratamento do paciente. O tratamento do idoso, antigamente, ele tinha o sistema de saúde, ele liberava conforme um teto máximo de idade. Ao longo dos anos, né, e isso já muitos anos atrás, não existe mais essa limitação de idade para se tratar. Né? Hoje o Sistema Único ele permite que você trate qualquer pessoa. E tecnicamente existe diferentes idades, né, que a gente acaba tratando. Não tem uma idade máxima para tratar um paciente idoso, né? Não existe uma idade máxima. Existe uma condição clínica desse paciente, né? E quais as comorbidades que esse paciente vai ter. Mas levando sempre em consideração o tratamento, né? Priorizando sempre que o paciente seja beneficiado com esse tratamento. Sim, com certeza, né? Porque você leva em conta todo o paciente, as comorbidades que ele tem, hipertensão, diabetes. Às vezes ele tem uma doença que é uma doença mais avançada, grave, degenerativa, uma neoplasia, e tudo isso é colocado nesse contexto para definir o melhor cuidado desse paciente, se ele como ele vai se beneficiar, né, dos procedimentos de diálise, da qualidade desse tratamento, a frequência do tratamento e até às vezes de ter uma limitação desse tratamento. Sim, o que acontece também esporadicamente, né, às vezes, é reduzido o tempo de diálise desse paciente, né, para trazer um maior conforto também para esse paciente. Claro que tudo é referente como que está esse paciente, os exames dele, né, como que está sendo esse tratamento. Muitas vezes a equipe médica reduz o tempo de diálise desse paciente. Na verdade, o intuito ali é o conforto ao paciente, a qualidade de vida que ele vai ter conforme o momento da vida dele, né? Sim. E também, às vezes, até se aumenta, né, a frequência, né, para que ele tenha também melhor resposta ao seu tratamento. Sim. É reduzido, né, para 2 vezes na semana, ou às vezes até o tempo, para 3 horas, de 4 horas para 3 horas, até para ele ficar menos tempo ali, né, na cadeira, porque ele gosta de estar no conforto do lar dele, da residência dele. Então, muitos têm essa dificuldade também de aceitação, de abrir mão daquela vida social deles, de estar em casa, para estar no tratamento. Muitas vezes isso hoje se coloca dentro daquele processo de tratamentos paliativos ou de alimentação terapêutica, que é um tema também importante que a gente vai trazer aqui, que a gente sabe que é necessário dependendo do contexto do tratamento. Sim, quando ocorre, né, de o paciente estar nesse processo, então essa tomada de decisão sempre é feita pela equipe multidisciplinar, o médico, o familiar, levando sempre em consideração o desejo desse paciente, também prevalece sempre, mas gerando sempre aquele conforto para o paciente. Quando a gente falou nos programas passados sobre transplante, a gente também mostrou que o transplante antes ele se via para pacientes mais jovens que não tinham tanto, né, a indicação ou
hoje em dia, esse tema é um tema que se traz também, né, para o paciente idoso. Ele tem a possibilidade de fazer o transplante dependendo do quadro clínico dele. Sim, com certeza. E muitos têm o interesse de ser transplantados. Questionam bastante, até mesmo quando fazem admissão na unidade, eles questionam, poderia transplantar, é possível? E a gente conversa bastante com eles em relação a isso. Então, eles têm uma satisfação, né? Tem uma expectativa de vida maior quando o médico libera ele para o transplante. Então, assim como a gente fala em limitação terapêutica, em problemas que podem ter a necessidade de um tratamento paliativo, também existe a alternativa. Quando a gente começa a tratar o paciente renal crônico, a gente a gente coloca as opções terapêuticas, a diálise peritoneal, a hemodiálise e também o transplante, que antigamente tinha esse estigma que o paciente idoso mais velho ele não poderia transplantar. Hoje em dia mudou isso, a gente trouxe isso até como tema das nossas discussões aqui que a gente teve nos programas passados sobre transplante. Então esse é também um fato que o paciente mais velho, se ele tiver condição clínica, ele pode transplantar. Sim, não tem uma idade fixa, né, nesse paciente. O que existe é uma condição, né, uma condição clínica e suas comorbidades. Até quando a gente faz as admissões dentro da unidade, muitos pacientes questionam referente ao transplante, né? Querem saber mais como que funciona, começam a fazer os exames, vão nas consultas e quando o médico libera eles para transplante, é só alegria, né? Eles vêm bem felizes, né? Cheio de expectativas de vida, que vão poder viver mais, vão conseguir vivenciar mais coisas com as famílias e é bem bacana. São alternativas terapêuticas que são colocadas para a gente tratar o paciente da melhor maneira possível, né? Mas com certeza tem desafios também no dia a dia de uma unidade de diálise. Por exemplo, o paciente idoso tem veias mais difíceis, mais frágeis. Sim, a gente encontra bastante dificuldades, né? Quando o paciente tem dificuldade de acesso vascular, né? Até porque as veias estão mais finas, mais frágeis, a pele está ressecada, né? A gente tem uma dificuldade, eles também têm uma queixa maior de dor ao puncionar, então tem todo um jeitinho, uma técnica para puncionar esse paciente. Assim como os pacientes que fazem uso de catéter, né? Os catéteres também, então a gente tem que estar sempre orientando o paciente, o familiar, quantos cuidados, né? O risco de infecção, que não pode qualquer pessoa da família mexer no curativo, é importante que a equipe técnica faça o curativo adequado, né? Com todas as precauções que deve ser, então é bem importante esses pacientes estarem sempre orientados. Uma orientação assim a respeito do cuidado de fístula que você acha importante que a gente até pode passar aqui também, né? Cuidar para não dormir sobre o braço, né? Não colocar adornos nesse braço, não verificar a pressão arterial onde foi feita a confecção da fístula, não carregar sacolas, né? Não fazer nada, não fazer peso nesse braço. Uhum. É importante também evitar que, se for atendido em um outro hospital, alertar os profissionais sobre essa fístula. Sim, né? É bem importante, porque já aconteceu, né? De paciente não ter uma informação e um outro profissional de outro local verificar a pressão arterial naquele braço. Então, a gente sempre costuma orientar todos os pacientes aqui quanto a esses cuidados com a fístula. O cuidado também de sempre higienizar antes da sessão de diálise, isso é uma rotina super importante. Uma rotina. Até às vezes a gente brinca com os pacientes, alguns, né? Quando chegam na unidade, não, eu já lavei meu braço em casa. Não, você pode até ter lavado o seu braço em casa, mas o sabonete não é um sabonete apropriado para higienização, como é dentro de uma unidade aqui na clínica, né? É um antisséptico, então automaticamente a higienização é o correto fazer dentro da unidade de hemodiálise, antes de fazer a diálise. Afinal de contas, aquele acesso a gente trata assim como algo de extrema relevância para o tratamento a longo prazo do paciente. Com certeza, porque isso é uma dificuldade para o paciente, né? Quando tem uma confecção, vai fazer uma confecção. É muito sofrimento para ele também, né?
principalmente por ele ser idoso, então ele tem mais fragilidades ali naquele acesso. Então, a gente sempre reforça as orientações com o autocuidado dessa fístula. Tem outros desafios que são importantes até de um modo geral, mas que no paciente idoso às vezes ficam mais presentes. Então, por exemplo, os processos de vacinação, a gente orienta que ele vá ao posto se vacinar. Esse aí a gente também faz essas orientações, né, diariamente, né? É uma coisa que a gente cobra deles bastante. E a gente tem também bastante dificuldade, porque muitos perdem a carteirinha, daí tem que começar um novo processo. Alguns não sabem como ir, então é uma coisa que a gente está sempre orientando o paciente e o familiar. Isso é extremamente relevante, porque uma das causas do paciente ter problemas sérios são as causas infecciosas. Então, se ele está vacinado para pneumonia, porque o paciente idoso ele tem que estar vacinado para pneumonia, ele tem que estar vacinado para gripe, né? Ele tem que estar vacinado para as diferentes para os diferentes riscos que no idoso é mais presente. E no renal crônico ainda mais, porque ele tem sua imunidades mais baixas. Mais baixas. Então, sempre é importante a vacinação estar em dia, né? E tá sempre orientando, né? Até uma maneira de avaliar a aderência ao tratamento, porque tomar os remédios, se alimentar adequadamente. A nutrição é também uma outra dificuldade que a gente encontra, né? Por quê? Quando o paciente renal ele é diagnosticado com a doença, uma vida inteira ele teve uma alimentação, vamos dizer, inadequada, né? E quando ele entra, ele vai ter algumas restrições alimentares. E isso também dificulta a adesão ao tratamento. Claro que a parte nutricional, ela conversa muito com o paciente, tenta fazer algumas adequações, né? Para não restringir tanto a sua alimentação, né? Mas é também uma das dificuldades que a gente encontra. Hoje até tem essa ideia de que é mais liberado, tem mais oportunidades de se alimentar, né? Um cardápio mais rico, porque antigamente se fazia uma restrição bem intensa. Bem rigorosa. Hoje os nutricionistas cada vez liberam mais, mas é claro, sob um cuidado para que não também tenha uma consequência em relação a possíveis aumentos de potássio, de fósforo. Então, é extremamente relevante essa conversa com o nutricionista e que a equipe multidisciplinar também esteja envolvida. Sim. Por isso também elas passam todas essas orientações e também entregam, né, um folderzinho ali bem explicativo, né, como preparar um tempero, como preparar um feijão. Então, elas têm todo esse cuidado, o setor de nutrição, com esses pacientes. Então, a nutrição realmente é extremamente importante. Essa participação da equipe multidisciplinar, o conhecimento da equipe, vocês sempre estão reunidos, discutindo os pacientes e entra também o componente emocional, o psicológico, porque o paciente idoso, como você bem disse, precisa da família, não estar sozinho, ter o apoio, mas com certeza esse impacto também com ele está... Sim, muitas vezes ele tem uma baixa adesão, né? Por conta no tratamento, até mesmo por conta do medo, né? Ele também tem os pensamentos negativos, né? Então, a parte da psicologia está sempre atuando, né? Nessas demandas essas demandas são bem grandes, assim, dentro de uma unidade, né? Por isso é tão importante ter um apoio familiar, né? Ter uma base, né, de família ali participando sempre para poder dar esse suporte psicológico também para esse paciente. Grace, um fato importante que existe também é que os técnicos de enfermagem, eles também estão ali no dia a dia participando do paciente estar sendo ouvido, dele falar das suas angústias, dos seus medos, dos seus desejos. E depois de um tempo... o paciente começa a se sentir mais seguro porque ele está envolvido num ambiente que traz segurança para ele.
Sim, os pacientes eles são bem próximo à equipe de enfermagem, né? Muitos deles, assim, você percebe a gratidão que o paciente tem pela equipe de enfermagem. Porque o técnico de enfermagem, o enfermeiro, está ali fazendo diariamente uma escuta desses pacientes. Às vezes ele quer só que alguém escute ele, né? Que sente um pouquinho ali no banco, dê uma atenção para ele, né? Pergunte como é que foi o dia dele, como é que está o neto, como é que está o filho. Então isso é bem importante. Muitos deles até já comentaram que eles têm uma alternativa, por mais que seja eles estão vindo para fazer um tratamento, eles se sentem muito acolhidos aqui dentro da unidade. E isso ajuda também ao tratamento. É muito gratificante você ver um paciente, né, ser grato, assim, né, agradecer, obrigada, até mesmo quando tem as festinhas, né, a gente faz as festinhas para eles, coloca um balão, a gente canta parabéns, as festas que ocorrem, né, festa junina, então a gente sempre tenta interagir com esse paciente para que seja mais confortável, mais que eles se sentem melhor no período que eles estão ali fazendo a hemodiálise. Isso acaba criando um ambiente e um vínculo de segurança, de acolhimento, de carinho. A gente fala aqui, né, que é tratar o paciente com respeito, dignidade, amor, para que ele... Empatia, para que ele tenha aqui um local que ele vai se sentir realmente se tratando acolhido. E fazer se sentir acolhido. Porque já existe essa dificuldade da própria doença, né? Então, as ferramentas para a gente superar e dar o melhor para ele faz parte esse cuidado. Né? Com certeza. Até quando eles chegam, né, mais triste, mais cabisbaixo, a gente sempre questiona ele como é que tá, pergunta, senta ali do lado dele, fica ali conversando um tempo e tu percebe que já no final da diálise ele já está super bem, né? Já está sorrindo, até agradece, obrigada por uma palavra de conforto, e isso é bem gratificante para nós da equipe, né? Isso paralelo a toda uma rotina de cuidados de segurança que a enfermagem realiza. Por exemplo, a enfermagem cuida de toda a segurança do preparo do material, da máquina, tem todo um processo que o enfermeiro coordena para que a unidade funcione plenamente durante todo o dia. Até quando o paciente chega na recepção, até ele sentar na poltrona, até ele ir embora na recepção. Então, a gente atua bastante nisso, né? Até fazendo uma avaliação de alto risco de queda, os pacientes com alto risco de queda vão entrar de cadeira de rodas, todos acompanhados com um técnico de enfermagem, passa pelo lavatório, faz a higienização da fístula, pesa, acomoda esse paciente na poltrona, cobre ele com um cobertor, já verifica os sinais dele. Então, assim, é um atendimento que a gente faz bem humanizado, né? Se preocupa em fazer a punção adequadamente, com que aquele paciente não tenha sofrimento no momento da punção, fazendo as técnicas adequadas para que não ocorra nenhum tipo de infecção nesse catéter. Então, a equipe de enfermagem está o tempo integral com eles. Então, acaba que a gente também torna-se uma família deles, né? Porque eles passam ali conosco aproximadamente 4 horas. Então, a gente acaba criando um vínculo muito forte com esse paciente. Além também de todo o conhecimento técnico para conduzir a máquina de hemodiálise, para que ela esteja apta para ser utilizada. Quais os alarmes, o que fazer quando alarmar, né? Ter um alarme sonoro. A fístula não ficou boa a punção, a máquina vai acionar. Vamos verificar o que está acontecendo com a punção, se tem que fazer uma nova repunção. É um grande sistema que funciona em conjunto. Para que dê o melhor ao paciente. Todos juntos. Legal. Equipe multi, né? A equipe de técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, trabalhando em prol do paciente. Isso mesmo. E aqui, a gente falando do idoso, colocando ele também, né, com todas essas particularidades que você mencionou dentro desse processo para que ele tenha o cuidado mais adequado, o melhor cuidado
com respeito e dignidade. Com certeza. Sempre respeitando o desejo desse paciente, né? Sim, sim. Legal. Tem alguma outra mensagem, algo que você acha importante que a gente não colocou aqui agora? Então, a gente falou da diálise, falou da possibilidade de um paciente idoso transplantar, de qualidade de vida. Mas a gente, às vezes, quando fala do idoso, fala também dessa fragilidade, de todos esses desafios. Mas um paciente idoso, ele também se trata e ele também deve ter a sua vida social, ele tem os seus desafios de também fazer a atividade física. Com certeza, é muito importante. É como a gente costuma dizer, né? Não é porque você atingiu uma faixa etária que você não pode fazer uma atividade física, né? Fazer atividade física conforme essas recomendações médicas, né? É muito importante ele fazer uma atividade física, ele está sempre envolvido, né? Com a família, socialmente, participar, né, de ações. Isso ajuda também até na saúde mental do paciente. Porque quando ele chega nessa fase de idoso, muitas vezes ele acha que ele se sente impotente, né? Por achar que ele não pode fazer algumas coisas, que ele vai ter mais limitações. Mas muitos eles podem sim fazer, né? Pode cuidar ainda continuar cuidando da saúde, independente se ele está no tratamento ou não, né? Beber muita água, fazer atividade física, passear com a família, tudo isso vai ajudar com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Claro, a água, quando ele não faz diálise, quando ele faz, ele tem as suas orientações. Sim, né? Sempre e tem algo também importante, que quando o paciente idoso ele entra em diálise, ele também precisa dos cuidados que não sejam só relacionados às questões da nefrologia, da perda do rim. Ele precisa ter lá os cuidados relacionados à sua osteoporose, à prevenção de doenças neoplásicas, do câncer. Quando a gente fala de saúde, ele tem que continuar os cuidados gerais, né, do seu coração e assim por diante. Além de, obviamente, fazer isso que você falou, né, que são ações preventivas. Né? Com certeza. Procurar um atendimento médico, né? Anualmente, sempre fazer todos os exames, para sempre ter, se houver alguma necessidade, detectar, né, alguma doença precocemente para poder iniciar um tratamento, né? Evitando que seja mais tardio um diagnóstico, né? E como você estava falando, né, do paciente idoso, muitos pacientes idosos, eles têm doença renal e acabam não precisando fazer substituição dos seus rins, né? Não perdem a função renal, mas eles têm alterações de função e aí cabe muito ações que sejam para reduzir a progressão da doença, né? Então ele precisa de um cuidado multidisciplinar, ele precisa de um nefrologista, para evitar até que ele progrida a doença e que acabe precisando fazer diálise. Então, é muito importante que ele saiba sobre a sua função renal, faça um exame de creatinina, avalie com o seu médico lá do seu clínico geral, com o seu médico de confiança, peça para fazer um exame da função renal e avalie como estão os seus rins, porque o diagnóstico precoce vai realmente colaborar para que o cuidado seja melhor e que evite... a expectativa de vida aumente cada vez mais. Com certeza. Eu acho que era isso. Foi uma boa mensagem final essa nossa, Grace. Eu espero. Foi muito legal. Quero te agradecer, né, pela tua presença. Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho da equipe toda que você lidera. Obrigada. Tenho certeza que nós vamos estar muitas vezes aqui juntos, falando sobre temas diferentes que ajudam a salvar vidas e cuidar das pessoas, especialmente aqueles com doença renal. Obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso ter participado. Legal. Então era isso, pessoal. O programa de hoje chega ao fim. Participe da Fundação ProRim, acesse prorim.org.br, no Instagram ProRim Oficial. Lá vocês vão ter informações sobre prevenção, sobre o que está acontecendo na Fundação ProRim, como você pode participar, ser um voluntário ou ajudar através de ações
que vão fazer a diferença na vida das pessoas e também a fazer com que o trabalho seja cada vez melhor e esse programa leve prevenção e educação a todos. Um abraço a todos e até a próxima.